Olá, queridos irmãos. Semana passada, o Brasil inteiro ficou chocado com a morte de 3 médicos no Rio de Janeiro e o ferimento de um quarto que sobreviveu. E em relação a isso, eu quero falar alguma coisa sobre essa questão. Médicos assassinados no Rio, um Brasil doente. Mas antes quero ler um texto da Bíblia. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não escutarás? Ou gritarei a ti, violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há também contendas, e o litígio, as brigas, é suscitado. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Porque o ímpio cerca o justo, de sorte que a justiça é pervertida. Esse é o texto do profeta Abacuque, capítulo 1, versículos 3 e 4, e que retrata no tempo de Abacuque exatamente o que vive a nossa sociedade brasileira nos tempos atuais. Acerca do assassinato desses 3 médicos, parece, as investigações estão caminhando nesse sentido, de que foram mortos por engano, porque foram confundidos com um deles, um miliciano. E segundo as informações que a gente tem, o Comando Vermelho, que é um grupo criminoso organizado do Rio, supostamente assumiu a autoria e executou 4 criminosos, informando que eles que fizeram essa chacina, mas que o Comando Vermelho já resolveu o problema, já matou os 4 assassinos e que, portanto, a polícia não entre para investigar o caso porque eles já resolveram. É uma situação que demonstra que nosso país se acostumou com a violência. Infelizmente, o Brasil parece ter se acostumado com a violência. Parece que algo como isso nos choca, mas daqui a pouco está tudo esquecido, a violência continua a reinar. É um país que se acostumou com a violência do crime organizado. Nós temos aqui em São Paulo o PCC, lá no Rio Comando Vermelho, Terceiro Comando, e pelo Brasil afora outros grupos de crimes organizados que estão muito ativos, que ganham muito dinheiro, que movimentam bilhões de reais. Além desses, tem as famosas milícias, tão criminosas quanto esses traficantes, tão criminosa, que também exploram o pobre, que também matam, que também fazem coisas terríveis. Haja vista a morte daquela vereadora no Rio de Janeiro. Nós somos um país que nos acostumamos com a violência contra as mulheres. Nunca a Lei Maria da Penha está levando tantas pessoas a cumprir pena. Nunca houve tantas denúncias de maus tratos das mulheres em relação aos seus maridos, seus companheiros, em relação a seus pais, enfim. Nós parece que bater na mulher, parece que agredir a mulher é uma coisa normal, que pode ser feito aí sem maiores problemas. Nós nos acostumamos com a violência contra as minorias, violência contra os gays, violência contra os trans. Parece que bater nessas pessoas é algo normal, eles que merecem isso. Como se não fossem pessoas, seres humanos, que deveriam ter a dignidade de viver de uma forma tranquila. Mas a violência contra as minorias, muitas vezes, ela é apoiada
por gente que lê a Bíblia, por gente que se diz evangélica ou cristã, por gente que acha que está certo agredir estas pessoas que têm sua orientação sexual diferente da maioria. Nós nos acostumamos com a violência nas torcidas de futebol. Quantas pessoas que morrem em brigas, em confrontos, após jogos de futebol. Um negócio que deveria ser apenas para o prazer, para torcer e para respeitar o outro, para respeitar a outra torcida, não. Brigas e mortes. Nós nos acostumamos com a violência em relação a coisas fúteis. Às vezes mata-se o outro por uma briga de trânsito, porque um fechou o outro, aí para e alguém tem um revólver e dispara no outro. Coisas fúteis, coisas totalmente sem sentido. Muitas vezes mata-se por isso. Nós nos acostumamos com a violência doméstica, a violência contra as mulheres, a violência contra as crianças. Muitas vezes elas levam surras terríveis por coisas de crianças que poderiam ser disciplinados de uma forma muito melhor, muito tranquila, sem violência. Mas não, usa-se a violência. É assim, as pessoas descontam a raiva nas crianças. E, infelizmente, esse lance da violência doméstica, ele é muito presente na casa de evangélicos. Eu digo isso porque sou pastor, digo isso porque trabalho no sistema de justiça, na parte de execução penal, e a gente vê isso o tempo todo. Porque muitas vezes o evangélico, ele é ensinado, conforme alguns textos da Bíblia, que ele, o pai, o marido, ele é o dono da casa, ele é quem manda na casa. As pessoas são dele, ele faz o que ele quiser ali, é onde ele reina. E aí ele usa de violência, muitas vezes usa de violência contra seus próprios familiares, contra seus filhos, contra sua mulher, porque ele acha que ele tem esse direito garantido pela Bíblia. Bíblia não garante direito à violência a ninguém, nem a pai, nem a marido, nem a ninguém. E, infelizmente, a violência doméstica é hoje algo muito, muito grande. E que acontece? Quais são as causas dessa violência? Bom, são muitas causas. São muitas causas, mas eu quero trazer rapidamente algumas causas aqui. E eu quero ler um texto do profeta Isaías 5:8. Veja esse texto. Ai dos que ajuntam casas e mais casas, dos que acrescentam um campo a outro, até que não haja mais onde alguém possa erguer sua casa. E eles se tornem os senhores absolutos da terra. E o profeta Isaías está fazendo uma reclamação. Se a gente não tomar cuidado, vão dizer que o profeta Isaías é do MST. Porque ele disse isso. Não é? Se a gente não tomar cuidado, algumas pessoas mal intencionadas vão dizer isso do profeta. O que ele está dizendo é que a concentração de terra, que na época dele simbolizava a riqueza, a concentração de renda, essa é uma das causas para que haja muita violência no país. Se fôssemos, o Brasil é o campeão da desigualdade social. Gente que ganha muito e é dono de muito dinheiro, e a grande maioria dos pobres que não tem quase nada. E nós somos campeões nessa desigualdade. Se o Brasil fosse um pouco mais igual, socialmente falando, economicamente falando, como são outros países, como por exemplo os países da Europa, certamente a violência diminuiria e bastante. Outra causa da violência é que nós não temos uma educação de qualidade. Infelizmente,
nossa educação é elitista ainda, é privilegiada para os mais ricos, e os mais pobres penam para ter uma educação mínima, mas que, creio eu, nem a isso chega. Então, uma educação de qualidade ajudaria a diminuir a violência. O ataque à pobreza, de tal forma que as pessoas mais pobres tivessem condições de viver melhor, sem passar fome, sem ganhar salários quase que miseráveis, sem estar nesse sofrimento todo dia, muitas vezes para ganhar alguma coisa que não vai dar conta do mês da pessoa. E principalmente o Estado brasileiro, aí quando eu falo Estado eu estou envolvendo todos os governos, governo federal, os estaduais, os municipais, o Legislativo, a Câmara Federal e o Senado, o Judiciário, todo o Estado olhando para os cidadãos, em especial os mais pobres. São os mais pobres que devem ser olhados e beneficiados pelo Estado, porque os mais ricos, os que têm mais dinheiro, esses se viram sozinhos e muito bem. São os mais pobres que o Estado brasileiro precisaria ajudar. Mas algumas pessoas dizem para mim, e eu ouço isso sempre, se o Brasil se tornasse um país evangélico, tudo isso ia mudar, porque o Brasil é do Senhor Jesus, e feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se o Brasil fosse evangélico, tudo isso ia mudar. Mentira! Mentira deslavada! Isso aí. E eu mostro por quê. O estado do Rio de Janeiro, onde morreram esses 3 médicos, o estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro, eles têm o maior percentual da população evangélica do Brasil. É o percentual um dos mais altos. Rio de Janeiro só perde para o Espírito Santo, mas ganha de todos os outros estados. Ou seja, tem mais, proporcionalmente, né? Tem mais evangélicos no Rio de Janeiro do que nos outros estados. O Rio de Janeiro elege governadores evangélicos, prefeitos evangélicos, senadores evangélicos, muitos deputados evangélicos. Então, quer dizer, os evangélicos, de certa forma, dominam ali no Rio de Janeiro. Eu pergunto, o Rio de Janeiro é exemplo do quê? Na questão da violência. Rio de Janeiro é exemplo? Estive vendo 2 governadores do Rio, Antony Garotinho, Rosinha Garotinho, foram governadores, estão enfrentando o processo de corrupção. O Garotinho foi preso um tempo, mas estão enfrentando processos de corrupção. Crivella, evangélico, foi prefeito do Rio, não terminou o mandato, foi preso um tempo por corrupção, agora solto, está com processo em cima dele. Ou seja, se ser evangélico fosse solução, o Rio seria uma beleza. Mas não é. Pelo contrário, é um dos estados mais violentos do Brasil. Então, esse negócio de ser evangélico, o Brasil é do Senhor Jesus, e isso é mentira que querem passar para nós, mas essa mentira não passa não. Jesus é a resposta? Claro que é, mas Jesus é a resposta quando os que o seguem são socialmente responsáveis. Quando os que o seguem olham para o povo de uma maneira geral, não distinguindo entre cristãos ou evangélicos e o resto, não distinguindo, mas olham para fazer o bem para todos. Quando os cristãos são assim, aí Jesus faz a diferença na sociedade. Mas enquanto for esse negócio de eu vou conseguir o poder para beneficiar os meus, o meu segmento, a minha igreja, enquanto for isso, nada vai dar certo, a violência vai continuar. O que fazer, o que nós podemos fazer para ajudar a diminuir a violência nesse país? Então, eu gostaria aqui de passar as orientações que eu acredito.
Primeiro, orar a Deus. Nós cremos em um Deus que atua na sociedade. Nós cremos em um Deus que ama a todos na sociedade. Nós cremos em um Deus que quer o bem para todos na sociedade, não somente para os filhos dele, um grupo, mas para todos na sociedade. Não é à toa que a Bíblia diz: Deus amou o mundo. O mundo. Então nós temos um Deus que ama a todos. Esse Deus é poderoso para agir. Então, orar a Ele, pedindo a Deus sempre, o tempo todo, que a violência diminua no Brasil. Que as pessoas tenham mais consciência, mais compaixão, mais amor, mais solidariedade, mais responsabilidade. Orar sim por isso. Oração é a primeira coisa e é o que deve embasar todas as outras. Orar, pedir a Deus. Agora, não é só orar, é agir, que é o que Deus deseja para nós. Agora, esse agir deve ser o agir de Jesus, ou seja, amor radical pelas pessoas. Jesus amou todas as pessoas, independente se o seguiam ou se o desprezavam. Jesus amou todas as pessoas. Foi um amor radical por todos, por todos. Ele chorou lá no monte sobre Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os pintinhos e vocês não quiseram. Jesus amou aqueles que o desprezaram. Jesus amou aqueles que o rejeitaram. Jesus orou por eles. Assim nós também, agir sempre com amor radical, amando todos. Não é amando só o pessoal da nossa igreja, é amando todas as pessoas, fazendo o bem, buscando o bem da cidade, buscando o bem do país para todos nós, e não apenas para alguns. Outra coisa, e aí vem a ação, lutar contra a desigualdade social. A gente não pode se acostumar com esse negócio de alguns serem ricos demais e a grande maioria pobre demais. Não, a gente tem que lutar por empregos melhores, para que haja mais empregos, para que indústria, comércio e aqueles que empregam, para que floresçam. Devemos lutar para que o Estado se preocupe com os mais pobres, que hajam políticas públicas de atenção para os mais pobres, lutar contra a desigualdade social. Isso, para mim, é fundamental. Outra coisa, defender e ajudar as minorias. Todas as minorias, porque são socialmente mais fracas, devem ser ajudados por nós. Todas. Ajudar, defender os mais fracos, os mais pobres dentro de nossa sociedade. Esse é o mandamento bíblico. Paulo diz que quando ele saiu para evangelizar os gentios, os líderes judeus, cristãos, disseram para ele: não se esqueça dos pobres. Paulo diz: tenho feito isso durante todo o meu ministério, não me esqueci dos pobres. Nós lemos lá em Tiago: a religião verdadeira é acolher os órfãos e as viúvas, que eram as minorias sociais da época de Tiago. Essa é a religião verdadeira: acolher, receber os pobres e as viúvas e ajudá-los em suas necessidades. Assim nós também vamos ajudar as minorias dentro de nossa sociedade, não ficar com discurso de ódio contra as minorias. Vamos ajudar. Outra coisa, enfrentar as imposições dos poderosos que se aproveitam dos mais fracos e dos mais pobres. Então, a gente tem também que enfrentar os poderosos, porque eles não vão querer perder dinheiro nenhum para ninguém. Mas a renda precisa ser melhor distribuída através do trabalho, do emprego, através de um Estado que seja forte na área social. É isso aí. Com essas atitudes, eu creio que podemos diminuir a violência em nosso país. Nós vamos orar e vamos agir para que o Brasil seja menos violento, para que o Brasil seja um país menos doente. Que Deus nos abençoe nisso.